till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Eu sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso, aqui começa a nossa trajetória. Na aula de hoje, vamos falar sobre semelhança de triângulo, tá? Um assunto que começa a ser explorado no nono ano e vai acompanhar a sua vida no ensino até nos últimos dias ali do ensino médio, né? Sobretudo para quem quer fazer vestibular, concurso militar, ou seja, semelhança de triângulo vai sempre te acompanhar. Então, acompanha comigo, espero que vocês gostem. Vamos lá. Semelhança de triângulo. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos são iguais. Então, quando temos ângulos iguais, tá? E os seus lados correspondentes são proporcionais, tá? E aí, eu trouxe aqui um triângulo ABC, tá? E um triângulo A', B', C'. Lembrando que os vértices são sempre em geometria plana, determinados por letras maiúsculas, e os seus lados são determinados por letras minúsculas. Bom, o que eu fiz aqui? Chamei de alfa o ângulo verde no pequenininho, chamei de alfa o ângulo verde no grandão. Da mesma forma, analogamente, beta no pequenininho, beta no grandão. Teta no pequenininho, teta no grandão. Veja que eles estão também com cores também correspondentes. Então, oposto ao ângulo alfa, eu tenho em verde o Azinho. Oposto ao ângulo alfa aqui, eu tenho o A'. Oposto ao ângulo beta em vermelho, eu tenho o Bzinho. Oposto ao ângulo beta no grandão, eu tenho o B'. E oposto ao ângulo teta em abóbora no pequenininho, é o C. Oposto ao teta no grandão, C'. Bom, e o que seria a gente colocar ali dois triângulos semelhantes? A razão entre seus lados são sempre proporcionais. Os seus lados são proporcionais e obedecem uma razão. A está para a linha, B está para a B', C está para a C'. De modo que essa razão, a gente chama de K, ela é a constante de proporcionalidade existente entre os dois triângulos semelhantes, ou é a razão de semelhança. E para a gente descrever que dois triângulos são semelhantes, a gente coloca assim, triângulozinho, símbolo do triângulo, ABC. Esse tio significa que os triângulos são semelhantes. Semelhante ao triângulo A', B', C'. Bom, o que eu quero com isso? Eu quero te dizer que quando eu tenho lados proporcionais em dois triângulos, cada lado obedece à mesma proporção, nós teremos que dois triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, eu te convido aqui a lembrar, a perceber, por exemplo, o triângulo 3, 4 e 5. Se você perceber, a gente chama esse triângulo na geometria de triângulo pitagórico. Por quê? É um terno pitagórico. Tem três lados, certo? E se você olhar e aplicar Pitágoras, sempre o lado maior é a hipotenusa. Então 5 ao quadrado, 25. É a soma dos outros catetos ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então 16 mais 9, 25, que é mesmo que o 5 ao quadrado. Ou seja, isso aqui, 3, 4, 5, você consegue colocar essas medidas dentro de um triângulo retângulo, obedecendo que 3 e 4 são catetos e 5 é hipotenusa. Isso aí você já deve saber. Bom, só que eu posso construir outros triângulos pitagóricos que são proporcionais ao triângulo 3, 4, 5. Aí você escolhe, por exemplo, se eu quiser dobrar cada lado aqui, eu vou ficar 6, 8 e 10. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho uma ampliação dos lados. E semelhança de triângulo é exatamente isso. A gente trabalha com o conceito de homotetia. Não sei se vocês já ouviram falar, homotetia. Homotetia era muito usado num assunto chamado desenho geométrico, que foi tirado da BNCC. E a gente construía, a partir de um triângulo, a gente construía um triângulo homotético ao triângulo inicial. Ou seja, os lados serão proporcionais e você vai ter uma ampliação ou uma redução.
Isso acontece, por exemplo, em escala, quando você estuda em geografia, né? A escala, né? Você tem uma distância dentro do mapa e aquela distância ela tem uma correspondência, né, com a distância real. Então no mapa é 2 centímetros, na realidade, né, você pega duas cidades no mapa, né? Aquelas cidades no mapa, você pega a régua, elas distam 2 centímetros. Só que na realidade, né, elas vão distar, por exemplo, 4 quilômetros. Ou seja, aquela distância ali que você mediu no mapa, ela tem uma correspondência na realidade. Então a escala, na verdade, é uma ampliação, né, ou uma redução. Então ampliar uma figura ou reduzir uma figura, isso na verdade você está trabalhando com lados proporcionais. E se você está diante de figuras geométricas, você pode dizer que a ampliação ou redução dessa figura vai corresponder numa semelhança. Ou seja, eles não são congruentes, não são iguais, são semelhantes. E a semelhança sempre nos remete a lados proporcionais, a proporcionalidade. Então, por exemplo, quando eu falo de semelhança, ou eu estou ampliando um triângulo, semelhança de triângulo, porque também tem semelhança de polígonos, mas aqui a gente está trabalhando semelhança de triângulo. Ou você amplia, ou você reduz. Esse é o conceito de homotetia, tá? Isso não é muito falado, porque não tem mais construção geométrica, mas antigamente, né, por exemplo, eu estudei desenho geométrico. Quando a gente estudava desenho geométrico na oitava série, que é atual nono ano, a gente em paralelo estava estudando semelhança de triângulo. Então a gente já tinha uma noção que um dava suporte ao outro, tá? Mas o que é importante você entender é que semelhança de triângulo é quando você tem dois triângulos que têm os ângulos são iguais e os lados correspondentes a esses ângulos são proporcionais, tá? Bom, por exemplo, 3, 4, 5 e 6, 8, 10, você tem aqui uma ampliação. E se você perceber, cada lado aqui foi multiplicado por quanto? Por 2. Então, se você pegar um lado maior dividido por lado menor, 6 dividido por 3, 2. 8 dividido por 4, 2. 10 dividido por 5, 2. Então, esses triângulos retângulos são semelhantes na razão, né, do 1 para 2. Né? 1 para 2 ou então 2 para 1. Né? Se você pegasse e multiplicasse por 3 aqui, daria 9, 12, 15. Você teria dois triângulos retângulos semelhantes na razão 1 para 3 ou 3 para 1. Tá? Se você comparar o maior triângulo retângulo com o menor, né, essa razão de semelhança vai ser 2. Vai ser 3 no caso aqui. E o inverso 1 para 3. Bom, então você entendeu já que triângulos semelhantes é quando os seus ângulos têm ângulos iguais e são ligados os seus lados correspondentes são proporcionais. Tá? Bom, teorema fundamental da semelhança. Ele fala, se uma reta, isso aqui é o símbolo de paralelo, se uma reta paralela a um lado de um triângulo intercepta, o que é interceptar? É cruzar os outros dois lados em pontos distintos. Por que tem que ser em pontos distintos? Porque se você traçar aqui uma reta paralela à base no ponto A, você só vai interceptar em um ponto e você não vai ter triângulo, né? Agora, se você começar a baixar essa paralela, você vai começar a ter uns triângulos pequenininhos, de modo que eu coloquei aqui, essa reta R paralela à reta S. Quem é a reta S? É a reta suporte da base, que pertence aqui à semi-reta BC, essa reta S. Aí, símbolo de paralelo são essas duas barrinhas aqui paralelas. Então, eu tô a partir de um triângulo, se eu traçar uma paralela à base, R, de modo que essa reta em vermelho, R, é paralela a essa reta aqui, suporte S. Quando você constrói isso, você vai ter dois triângulos. Que triângulos são? AMN e o triângulo grandão. E por que eles são semelhantes? Então você tem que lembrar, por exemplo, do seguinte. Lembra, assunto do 8º ano, duas retas. Que duas retas são essas? Reta R e S, cortadas por uma transversal. São duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Você tem esse ângulo aqui, que eu estou destacando em vermelho, que eu vou chamar de alfa, ele vai ser correspondente a esse.
e você estudou isso, esses ângulos correspondentes são iguais, tá? Bom, você tem aqui esse ponto, esse ângulo aqui, ó, o ângulo do vértice A, que eu vou chamar de ponto, ele é comum ao triângulo AMN e é comum ao triângulo ABC. Então, veja bem, nós já temos aqui, ó, dois ângulos, ponto e alfa, que pertencem ao triângulo pequenininho, AMN, e eu também tenho dois ângulos que têm o mesmo tamanho no triângulo grandão. Ó. No triângulo grandão ABC eu também tenho esse ângulo ponto, que pertence ao pequenininho ao grandão, e esse ângulo alfa. Então a gente já tem um caso aí de semelhança de triângulo. Então todas as vezes que você pegar uma reta, interceptar essa reta, né, cortando em dois pontos um triângulo, de modo que essa reta seja paralela à base, a gente vai formar sempre triângulos semelhantes. Por quê? Aqui, ó, pelo mesmo motivo, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo aqui também vai ser θ, porque são os correspondentes. Então agora fica até mais fácil. Eu tenho aqui, ó, ponto, alfa e θ no pequenininho. No grandão eu tenho ponto, alfa e θ. Então temos três ângulos iguais. Então com certeza a gente pode cravar que esses triângulos são semelhantes. Eu tive um professor que ele nos ensinou uma forma da gente sempre desconfiar e atacar os exercícios em geometria, que quando você tem retas paralelas dentro de um triângulo, você pode cravar que vai ter uma semelhança. Então ele brincava, ele dizia assim, ó, paralelou, semelhançou. Uma forma para a gente brincava, né? Estou botando paralelou e semelhançou porque não existe isso, né? Em português. Mas é botando entre aspas aqui, para você entender que se ter paralela tem semelhança num triângulo, tá? Então, se tem semelhança, tem razão, né? Tem proporção de um lado para o outro. Então, como é que a gente montaria aqui a nossa razão de semelhança? Bom, triângulo AMN, já vimos que é semelhante ao tiozinho, ao triângulo ABC. Só dando crédito, né, ao nosso professor, nosso mestre Eduardo Mauro, um abraço aí, professor. Tem um canal, tem livros, Problemas Sem Problemas. Ele é um mestre dos mestres aí, dos geômetras do Brasil, tá? Forte abraço. Então vamos lá. Como é que a gente arma essa proporção de semelhança? A gente arma da seguinte forma. Como eu comecei com o triângulo AMN, vamos começar com os ângulos que estão no triângulo AMN. Então vamos lá. Em relação ao ângulo que está pontinho no triângulo AMN, ele está oposto a essa base aqui, MN. Então, MN está para quem agora em relação ao triângulo ABC? A base do triângulo ABC, que é o BC. Da mesma forma que se eu for agora para o ângulo alfa está correspondendo aqui ao lado AN. Então AN está para o lado correspondente ao ângulo alfa no triângulo grandão, que vai ser quem? O segmento AC, o lado AC. Da mesma forma que no triângulo pequenininho, estou sempre começando no triângulo pequenininho porque eu comecei a falar aqui, ó, triângulo AMN. Então, o ângulo θ é essa medida aqui, AM. AM está para quem? Quem é o θ no grandão? É o segmento AB. Está para B. Dessa forma, pessoal, a gente monta a nossa razão de semelhança, tá? De triângulo. Agora nós vamos ver, né, os três casos de semelhança de triângulo. Então, para adiantar, os três casos são quando a gente tem, primeiro caso, dois ângulos iguais. O segundo caso, a gente tem lado, ângulo e lado, né? De modo que tem um ângulo igual e tem os outros lados que são correspondentes. Então teremos um caso de semelhança. E o último caso de semelhança é quando temos todos os lados correspondentes. Então a gente vai falar sobre isso. Só um detalhe, tá? Quando essa razão K é igual a 1, se você pega esse segmento C e divide pelo C', e você encontra, né, nessa divisão, nessa razão,
o número 1, isso quer dizer que C é igual a C'. Então, peraí, professor, então quer dizer, quando cada lado for igual de um triângulo com o outro, você também tem uma relação de semelhança? Sim, só que na verdade é um caso particular da semelhança, que aqueles triângulos não são só semelhantes, eles são congruentes. Porque senão, quando eu tenho todos os lados iguais, né, correspondente a cada ângulo, que são iguais, eu vou ter casos de congruência de triângulo, que é um assunto estudado no 8º ano. Lembrando que esse assunto aqui a gente começa a estudar, e eu estou direcionando esse estudo aqui de semelhança para o pessoal do 9º ano. Tá bom? Agora vamos ver os casos de semelhança. Bom, então, os casos de semelhança, né? A gente tem o primeiro caso, ângulo, ângulo, ou seja, quando nós temos dois ângulos iguais. Quando nós temos dois ângulos iguais, né? Eu destaquei aqui o triângulo ABC. Nota que eu botei ele até rotacionado para você não achar que eles estão bonitinhos, né? Então vamos lá, triângulo ABC e o triângulo DEF. Esse primeiro caso de semelhança é quando, por exemplo, no triângulo ABC eu tenho um ângulo alfa, destacado em abóbora. No triângulo DEF eu também tenho um ângulo alfa, destacado em abóbora. Da mesma forma, o θ em verde no triângulo ABC e o θ no triângulo DEF. Tem dois ângulos iguais? Pode caracterizar que esses triângulos são semelhantes. Então, triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. E como é que a gente monta, né, a relação de semelhança? Se é semelhança, tem razão. Razão e proporção, né? Então, como é que a gente monta nossas proporções aqui? Bom, vamos lá. Eu chamei aqui de A, B. Faltou chamar aqui os outros aqui. Eu vou chamar aqui de C, D, aqui de E e aqui de F. Lembrando que lados de um triângulo são sempre, né, colocados em letra minúscula. E os vértices de uma figura geométrica é sempre em letra maiúscula. Bom, vamos lá. Oposto, relação, como eu montei aqui, ABC é semelhante ao triângulo DF, vamos começar com um triângulo que eu comecei aqui, ABC. Então, oposto ao ângulo alfa, eu tenho Azinho, então eu boto Azinho aqui. Oposto ao ângulo alfa no triângulo à direita, eu tenho Bzinho. Então, Azinho está para Bzinho. Oposto ao ângulo θ, nesse daqui, eu tenho Czinho. E oposto ao ângulo θ aqui, eu tenho Fzinho. Bom, eu poderia continuar. Se eu tenho dois ângulos iguais, é óbvio que o terceiro pela linha angular de Tales vai ser igual. Então, se eu chamar aqui de ponto no ABC, aqui também vai ser ponto, né? Bom, oposto ao ângulo ponto, Dzinho. Oposto ao ângulo ponto no DF, Ezinho. Então, montamos a nossa razão de semelhança aqui, tá? Bom, segundo caso, lado, ângulo, lado. Note, pessoal, que lá em congruência também tem um caso de lado, ângulo, lado. Só que quando os lados são iguais. Aqui, os lados são proporcionais, não são iguais. Porque se forem iguais, vai ter semelhança? Sim, mas aí vai ser um caso particular de semelhança, que é a congruência. Quando você tem um lado igual ao outro. Aí você tem uma razão de semelhança de 1. Só que não é o caso que a gente está estudando aqui. A gente está estudando congruência. Então, eu tenho dois triângulos e eu tenho um ângulo igual. E os lados adjacentes desse ângulo, eles são proporcionais. Então, note aqui, por exemplo, triângulo ABC. Eu tenho aqui o ângulo alfa formado, né, esse ângulo formado pelos lados adjacentes A e B. No outro triângulo eu tenho o mesmo ângulo alfa, tá? Com seus lados adjacentes, formado pelo B' e a linha. Sendo que B e B' são proporcionais. Vamos supor, se aqui fosse 3 e aqui fosse 12, qual é a proporção de B para B'? De 3 para 12? 1 para 4, né? Ou seja, eu teria uma ampliação ou redução, né, ou 4 vezes maior o lado ou 4 vezes menor. Lembrando que semelhança é aquilo que eu falei, homotetia. Ou você reduz um triângulo, você amplia um triângulo. Da mesma forma que o A e o A', eles estão numa proporção, tá? E obedecem uma proporção. Então, quando eu tenho essa configuração, um ângulo formado por dois lados adjacentes,
proporcionais ao outro triângulo, eu tenho um caso de semelhança. Então a gente diz que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EFGH. Então como é que a gente faz essa relação, essa razão? Bom, como eu tenho 3 ângulos, 3 lados, vamos ter 3 proporções, tá? Como é que a gente monta? Oposto ao ângulo, né, alfa. Vou chamar aqui de C. Tá? Oposto ao ângulo, e aqui eu vou chamar de D. Beleza? Então, oposto ao ângulo alfa, eu tenho C. Oposto ao ângulo alfa aqui, eu tenho D. Dzinho. Agora, oposto, né? Eu vou ter o quê? Agora, o B está para B'. B está para B'. Assim como o A está para a linha. Ou seja, se eu chamasse aqui, por exemplo, de beta, né? E aqui teta, aqui não necessariamente vai ser beta e teta. Eu poderia chamar isso aqui de ângulo X e esse aqui ângulo Y. Não importa. O que importa é o seguinte: X, o oposto a X, oposto ao A aqui, é o lado A, é o ângulo teta. Oposto ao ângulo A', que são proporcionais, é o X. Então o que importa é que os lados são proporcionais, tá bom? Então a gente monta aqui a nossa razão de semelhança. No terceiro caso, eu tenho lado, lado, lado. Lembrando que incongruência também tem. Só que quando os lados são iguais. Aqui não são lados iguais, são lados proporcionais. A e a linha são números proporcionais. Por exemplo, 2 e 10. Ou seja, tem uma ampliação de 5 vezes. Se eu falar que aqui é 2 e aqui é 10, né, o A é 2 e o A' é 10, é que ele tem uma ampliação, esse lado é 5 vezes menor do que esse, tá? E vice-versa. Então, quando eu tenho um triângulo que todos os lados, comparado um triângulo com o outro, são proporcionais, eu monto a minha relação de semelhança. Ou seja, eu digo que ABC é semelhante ao triângulo PQR. E como é que a gente monta essa relação de semelhança? É igual o que a gente falou no primeiro momento. A está para a linha, B está para B', assim como C está para C', tá? Aí eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Triângulo 3, 4, 5, que eu comentei também, que é o triângulo pitagórico, e o triângulo 12, 16 e 20. Tá? Primeiro você tem que ter a malícia, né? Você vê a natureza do triângulo. Se você pega o maior lado, eleva ao quadrado e verifica que a soma dos quadrados dos outros vai dar exatamente o quadrado do maior, você sabe que isso aqui vai ser um triângulo retângulo, tá bom? Mas vamos supor, você viu aqui, ó, esse lado aqui e esse tá uma relação de quê? 3 para 12. Sim ou não? 3 para 12. Aí você vai ver aqui a natureza desse triângulo, você vai ver também que ele é um triângulo retângulo. Beleza. Aí você vai pegar um cateto, está para o outro, assim como esse cateto está para esse, assim como esse cateto, essa hipotenusa está para essa. 5 para 20. Bom, você vai perceber, quando você... Essa fração com essa fração... Minto, aqui é 12, né? Esse cateto para esse cateto, 12. Essa fração e essa fração são equivalentes. Equivalentes a quanto? Daqui para cá, eu multipliquei por 4. E daqui para cá, ó. Aqui, ó. Minto, peraí. Esse cateto está para esse, assim como esse cateto está para esse. 4 está para 16. Você vai perceber, né, que todas essas frações aqui, elas vão dar o mesmo valor, né? Então aqui, ó, 3, esse cateto está para esse cateto. Multiplicou por quanto aqui? Né? Por 12, por 4. Então você vai ter aqui, deixa eu melhorar aqui. Você vai ter aqui 3 está para 12, assim como 4 está para 16, assim como 5 está para 20. Ó. 3 está para 12, né? Esse cateto está para esse, assim como esse cateto está para esse.
assim como essa hipotenusa está para essa. E você vai ver que isso aqui obedece uma proporcionalidade, né? Se você multiplicar cruzado, 3 vezes 16 é 48, 4 vezes 12 é 48. 4 vezes 20 é 80 e 5 vezes 16 é 80. Ou seja, você tem proporcionalidade. Esse triângulo é proporcional a esse em qual razão? 4, 1 para 4. Ou seja, eu posso dizer com isso que esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Tá bom? É um caso aqui de lado, 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 em relação a lados proporcionais. É um exemplo prático desse caso de semelhança. Tá? Agora vamos para os exercícios sobre semelhança de triângulo. Bom, antes da gente fazer os exercícios, vamos falar mais sobre uma relação importante, tá? Relação entre áreas de triângulos semelhantes. Então, eu tenho aqui um triângulo ABC, tá? Esse triângulo ABC, eu traço aqui uma reta MN, de modo que MN ao símbolo de paralelo, paralelo ao segmento BC, ou seja, a base. Logo, paralelou, semelhançou, lembra? Por que paralelou, semelhançou? Porque eu tenho aqui duas retas, reta MN e BC, que são paralelas, né? Duas paralelas, cortada por uma transversal aqui e uma outra transversal. Logo a gente entra naquela situação de que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse porque são ângulos correspondentes, certo? Esse ângulo aqui, ó, de vermelho, é igual a esse pelo mesmo motivo, são ângulos correspondentes, né? E o ângulo do vértice A, ele é comum ao triângulo AMN e é comum ao triângulo ABC. Então veja bem, então a gente tem, né, um caso de semelhança de triângulo, né, paralelo semelhançou, né, e qual a relação de semelhança que a gente tem? Lembra? A gente começa ou com o triângulo pequenininho depois do grandão, ou o grandão depois do pequenininho. Vou começar aqui. Triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC. Qual a relação de semelhança? Se tem semelhança, tem razão, tem proporção. Então, qual seria aqui a razão de semelhança? Bom, eu tracei a altura aqui. Por que eu tracei a altura em verde? E a altura, abóbora H, Hzão, como a altura do triângulo ABC. Tá? Triângulo qualquer, tá? Independente se é isósceles, escaleno ou equilátero. Então, a gente pode fazer a seguinte relação. A altura, né, porque é um elemento, né, a altura é um elemento, né, é uma dimensão do triângulo, então a altura do triângulo pequenininho, AMN, Hzinho, está para a altura do grandão, do triângulo grandão, Hzão. Da mesma forma que eu tenho aqui, veja bem, esse ângulo aqui, ó, ele é comum. Esse ângulo aqui, que eu vou pintar ele de preto aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele é comum. Esse ângulo aqui, ele é comum ao triângulo AMN e ao triângulo ABC. E como a gente começou com o triângulo AMN, oposto ao ângulo preto é a base MN. Então, MN. Segmento MN. Assim como, oposto a esse ângulo preto, no grandão, é o segmento BC. Eu poderia continuar aqui, né? Porque aqui eu tenho os outros lados, né? Eu tenho oposto ao abóbora, eu tenho AM. Oposto ao abóbora no grandão, eu tenho AB. Tá? Eu poderia fazer analogamente a N está para AC, porque é oposto ao vermelho no pequenininho, a N é oposto ao vermelho no grandão, AC, tá? Mas eu vou parar por aí, tá? E eu sei que isso aqui obedece uma razão. Eu vou chamar essa razão de K, tá? Essa razão de K é cada lado de um triângulo pequenininho está para cada lado do triângulo grandão ABC, tá bom? Bom, o que a gente vai inferir daí? Se a gente quer a relação entre as áreas, a gente pode chegar e fazer a seguinte situação aqui. Vamos tirar a área aqui do triângulo. Eu boto S, space, que vem do inglês, tá? Área. Então, muitos livros colocam assim,
Tem livros que colocam assim, tem livros que colocam assim, a área do triângulo AMN. E tem outros livros, né, tem outros matemáticos que colocam o seguinte, os vértices, né, da figura, por exemplo, é um triângulo, então vou botar AMN e vou botar aqui dessa forma, tá bom? Isso também, essas três formas representam a área, mas eu gosto aqui do S, então vamos nos ater aqui ao S. Então, a área do triângulo AMN, ela pode ser escrita da seguinte forma: a base MN vezes quem? A altura dividido por quanto? Por 2. Tá ok? E se eu quiser saber a área do triângulo ABC? A área do triângulo ABC seria a minha base BC vezes a minha altura grandona Hzão. Tá ok? Bom, e se eu quiser aqui estabelecer uma razão entre essas áreas? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui que a área do triângulo AMN está para a área do triângulo ABC. Vamos ver o que acontece quando a gente colocar a razão. Bom, isso aqui é bem simples da gente verificar, que aqui é MN vezes Hzinho sobre 2 e aqui é BC vezes Hzão sobre 2. Mantendo o primeiro e multiplicando pelo inverso da segunda, a gente vai ver com tranquilidade que os dois vão se cancelar. Aqui, pessoal, a gente vai ter a seguinte situação. MN está para BC vezes a alturazinha está para Hzão. Bom, peraí. A altura Hzinho sobre Hzão não é K? E outro, MN sobre BC não é K também? Ou seja, esse fator aqui não é igual a esse? Ou seja, isso tudo aqui, pessoal, isso tudo aqui, eu posso dizer que isso aqui é K e isso aqui também é K. Logo, a razão é o quê? É K ao quadrado. E o que significa esse K ao quadrado? Significa dizer o seguinte, que quando a gente tem dois triângulos semelhantes, a razão entre as áreas, então a área do triângulo pequenininho está para a área do triângulo grandão, assim como cada lado, o lado de um está para o lado do outro ao quadrado. Então não importa. Então vou botar assim de forma genérica, tá? Isso aqui é igual a K ao quadrado, mas o lado do triângulo ABC, do triângulo AMN, que eu comecei, está para o lado do triângulo ABC ao quadrado, tá? Ou a mesma coisa que K ao quadrado. Então essa relação é de suma importância, tá? Então isso aqui é uma relação importantíssima que eu quero que você guarde no seu coração e entenda o processo, né? Principalmente entender o processo, tá? Cortou um pouco aqui, tá? Então deixa eu melhorar aqui, tá? Então vocês entenderam isso, né? Então deixa eu melhorar aqui. Então se vocês verificarem, isso daqui, né, vai ser a área de um triângulo AMN está para a área do triângulo ABC, assim como o lado de um está para o lado do outro ao quadrado. Então vou apagar isso aqui para vocês entenderem que, como isso aqui, o K representa a razão entre os lados, eu posso dizer que, de forma genérica, que a área de um triângulo pequenininho está para a área do triângulo grandão quando esses triângulos são semelhantes, da mesma forma que seu lado, o lado do triângulo, qualquer lado do triângulo AMN, está para o lado do triângulo ABC ao quadrado. Ou simplesmente o K ao quadrado, sabendo que K é a razão entre os seus lados. Então essa relação aqui, eu quero que você guarde de forma muito importante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
Tenho semelhança de triângulo, posso relacionar a área de um triângulo está para a área do outro triângulo, assim como o lado daquele triângulo correspondente aqui de cima está para o lado do triângulo correspondente de baixo ao quadrado, tá? Bom, para contextualizar isso, eu trouxe uma questão aqui da UERJ, tá? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela fala o seguinte, olha que interessante. A figura a seguir representa o triângulo equilátero ABC. Então, se é equilátero, cada ângulo vale 60 graus. E ele fala com DE e FG, ou seja, esse segmento e esse segmento, paralelos ao símbolo de paralelo, ABC. Então, paralelo a essa base BC, tá? E ele diz o seguinte, sabe-se que AD é igual a DF, que é igual a FB. Bom, de cara aqui, se essas coisas são iguais, eu vou chamar de X. Então, X, X e X. Tá ok? Bom, uma outra coisa importante. Ele fala que a área do triângulo ABC, ou seja, a área do triângulo equilátero, vale 90. E eu quero saber a área dessa figura rachurada, que é a área de um quadrilátero. Tá bom? Na verdade, é um trapézio, né? Porque se as bases são paralelas, a gente está diante de um trapézio. Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Bom, primeiro, paralelou, semelhançou. Perceba o seguinte, esse ângulo aqui, ó, vou chamar de ponto, ele é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui. São ângulos o quê? Correspondentes, certo? Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de traço, é igual a esse ângulo aqui, né, com traço, e esse ângulo aqui com traço. Por quê? Ângulos correspondentes. Duas retas cortadas por uma transversal. Duas retas cortadas por uma transversal. Existem retas paralelas cortadas por uma transversal. Então você vai ter ângulos correspondentes. E eu tenho esse ângulo que eu vou destacar aqui de verde. Eu vou chamar ele de dois traços. Ele é comum ao triângulo pequenininho, ADE, ao triângulo do meio, AFG, e ao triângulo grandão, ABC, que é o triângulo equilátero. Tá bom? Bom, a gente vai notar, né? Isso é óbvio, que cada triângulozinho desse aqui é um triângulo equilátero, né? Então, pô, aqui é 60 graus, aqui é 60, 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 aqui é 60. Mas eu não vou colocar os ângulos ali para não poluir. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que eu tenho três triângulos semelhantes, tá? E eu posso fazer a relação dos lados com as suas áreas. Tá? E de que forma a gente pode fazer isso? Bom, olha só, preste atenção. Eu vou chamar aqui de H1, tá? Logo, essa parte aqui, ó, essa altura aqui, eu vou chamar de H2. Que altura? A altura do triângulo AFG, tá? E a altura do triângulo ABC, eu vou chamar de Hzão, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a correspondência aqui. Como a gente sabe que o triângulo ADE ele é semelhante ao triângulo do meio, né? Ao triângulo, vamos botar aqui assim. Então, vou fazer o ADE semelhante ao triângulo grandão, semelhante ao triângulo ABC. Bom, qual é a relação de semelhança que a gente tem? Vamos lá, traço igual a traço, né? Aqui já tá bom, não precisa botar outra dimensão. Vamos lá. Oposto ao ângulo de tracinho aqui. Na verdade, todos os ângulos são iguais, mas não tem problema. Então, oposto a esse daqui, x. No grandão, vai ser quanto? Oposto a esse daqui, 3x. Tá? Está para o quê? Aqui, ó. A altura desse pequenininho, ADE, H1. A altura do grandão, H2. Tá? Bom, o que a gente consegue descrever aqui, né? Que a altura, se eu cortar aqui, ó, x com x,
eu vou ver que a altura do grandão é 3 vezes a altura do pequenininho, tá? Mas a gente pode relacionar as áreas, né? Sabendo dessa relação existente, já que os triângulos são semelhantes. Como que a gente pode fazer? Bom, a área do triângulo ADE está para a área do triângulo ABC, assim como o x está para 3x, ou seja, 1 está para 3 ao quadrado. Porque a gente tem aqui, ó, a área de um está para a do outro, assim como o lado 1 está para o lado do outro, ao quadrado. Bom, isso daqui a gente consegue ver com facilidade que o quê? Que aqui a área do triângulo ABC é quanto? Opa, é 90. Então aqui vai ser 90. Desenvolvendo isso daqui, vai ficar 1 sobre 9. Então, já vamos botar aqui, 1 sobre 9. Simplificando isso daqui, por 9, 1 por 9, 10. Ou seja, a área do triângulo ADE vale quanto? Vale 10. Então, opa, peraí. Então, essa área aqui, ó, vale 10, tá? Bom, vamos fazer agora a área do triângulo do meio, esse triângulo aqui, com o triângulo ABC. Porém, a gente já consegue fazer também, primeiro, a relação do quê? De semelhança. Então, a gente tem que o triângulo AFG, né? Esse triângulo aqui, ó, AFG, ele é semelhante ao triângulo ABC, tá? Bom, semelhante ao triângulo ABC. E qual a relação de semelhança existente? A gente tem que, vamos lá, traço igual a traço. Vou meter aqui só duas proporções. E a gente tem que a área do triângulo AFG está para a área do triângulo ABC. Só que a área do triângulo ABC eu já sei que é 90. Assim como o lado de um está para o lado do outro ao quadrado. No lado de um é qual? Ah, minto. Estou falando aqui... Estou falando primeiro aqui da razão de semelhança, né? Então, vou botar aqui, ó. Oposto ao ângulo azul aqui, 2x. Oposto ao ângulo azul no grandão, 3x. Assim como eu tenho a altura do primeiro, aqui está errado, tá? É a altura grandona. É a altura grandona, que é a altura do triângulo equilátero, Hzão. A mesma forma aqui, eu tenho, só que aqui eu tenho a altura H2, e está para a altura grandona do triângulo equilátero, tá? Bom, então eu já sei que a razão de proporcionalidade, né, a constante de proporcionalidade é 2/3. Então eu posso fazer o seguinte, a área do triângulo AFG está para a área do triângulo ABC, assim como o lado de um está para o lado do outro ao quadrado, ou seja, 2/3 ao quadrado, tá? Obedecendo essa razão aqui. Bom, a gente já sabe que a área do triângulo ABC é 90, porque ele nos deu. Desenvolvendo isso aqui vai dar 4 sobre 9. E a gente pode simplificar. O 9 por 9 dá 1, 9 por 90 dá 10. De modo que a gente pode descobrir aqui, com facilidade, que a área do triângulo AFG vale quanto? 40. Opa, acabou, né? Eu tenho a área do triângulo ADE, eu tenho a área do triângulo AFG, tá? Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui, ó, a área desse triângulo aqui, ó. A área desse triângulo é quanto? É 10. A área desse triângulo aqui, AFG, é quanto? É 40. Então a área desse trapézio aqui, ó, DEFG, vai ser quanto? 30, não é isso? Opa, peraí. Se eu tenho a área desse triângulo todo, 90, e eu quero saber a área desse trapézio que está em verde, é fácil, né? É eu pegar a área do triângulo grandão e diminuir da área do triângulo
AFG. Então, a área que a gente quer, que é essa área aqui, vamos chamar essa área aqui de S. Então, S vai ser exatamente quem? A área do triângulo ABC, 90, menos quem? A área desse triângulo aqui, AFG, que é 40. Portanto, a área verde, que é o que a gente quer, vale 50. Isso corresponde à letra C. Tá ok? Então está contextualizado aí essa relação existente entre áreas, né, de dois triângulos semelhantes com os seus lados.